Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meki. Eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, estejam todos à vontade para deixar o seu like, deixar o seu comentário e partilhar o vídeo para que chegue a mais irmãos pelo mundo todo. Tá bom, meus queridos irmãos? Bom, amados, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte. Preste atenção. Olha, a última trombeta e a volta de Jesus. Vou repetir o tema. Olha, a última trombeta e a volta de Jesus. Este, meus amados irmãos, é o nosso tema para o nosso vídeo hoje. Bom, amados, antes de eu me aprofundar no nosso assunto, antes de eu mergulhar naquele que é o nosso tema de hoje, meus amados irmãos, eu quero aqui anunciar a todos, como tenho feito nos últimos dias aqui no canal. Meus amados irmãos, eu, Bruno Meki, tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Somos Moçambique. E eu, meus amados irmãos, preciso muito da ajuda de vocês. Quero aqui pedir a todos, por favor, meus queridos irmãos, subscrevam-se no meu outro canal. Subscrevendo-se no meu outro canal, vocês estarão me ajudando muito, mas muito, no crescimento do meu novo canal e no andamento do nosso novo projeto. Tá bom, meus amados irmãos? Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique no link, que o link vai levá-lo diretamente ao meu outro canal. Chegado lá, subscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim, você estará me apoiando e me ajudando muito. Tá bom, meus amados irmãos? Quero desde já agradecer a todos que já estão inscritos e quero aqui agradecer a todos que vão se inscrever agora. Por favor, recebam todos o meu abraço e um grande beijo em vossos corações. Bom, amados, agora vamos ao nosso assunto. Vamos ao nosso tema, ao tema de hoje. Queridos irmãos, o tema de hoje é acerca da volta de Jesus. Queridos, eu já falei muito aqui no canal sobre este tema, já falei muito aqui no canal sobre este assunto. A volta de Jesus. Só que este assunto, este tema, meus amados irmãos, na minha opinião, este tema deve ser pregado sempre. E sempre. Por quê? Porque muitos irmãos têm dúvidas com relação a estes assuntos. E muitos irmãos, meus amados irmãos, que ainda estão no sistema religioso, eles vivem atormentados por conta deste assunto. É necessário, meus amados irmãos, lavar os pratos. É necessário deixar a mente dos nossos abençoados que ainda estão presos na religião com a mente limpa. Entendem, meus queridos irmãos? Amados, o que me fez gravar este vídeo novamente, o que me fez gravar este vídeo mais uma vez, é uma irmã de nome Duda Silva. Eu creio que ela é do Brasil. Não sei qual idade ela tem, mas esta irmã, meus amados irmãos, ela deixou um comentário no meu outro canal, que é o canal Somos Moçambique.
Já vou aqui ler este comentário para todos vocês. Amados, é por causa desta irmã e por causa de outros irmãos pelo mundo todo que estejam passando pela mesma situação que eu decidi mais uma vez fazer este vídeo. Que eu decidi mais uma vez falar sobre este assunto. A volta de Jesus. Amados irmãos, olha só o comentário que a abençoada Duda Silva escreveu no meu outro canal. É um dos comentários. Presta atenção no que esta eleita, presta atenção no que esta filha de Deus escreveu lá, com relação à volta de Jesus. Preste atenção no comentário. Olha o que ela escreveu. Ela escreveu o seguinte, presta atenção, olha. Irmão, estou sofrendo tanto. Escreveu ela. Irmão, estou sofrendo tanto. O pastor fala que falta pouco para Jesus voltar e entro em desespero. Ele diz que quando a última trombeta soar, Jesus vai voltar e eu estou com medo. Entende? Entende o comentário dela? Entende o desespero dela por conta dos ensinamentos da religião? Entende, meus amados irmãos, o estado em que ela se encontra por conta do ensinamento da religião? Amados, segundo este comentário dela, eu pude entender que ela está desesperada, está com medo da volta de Jesus. Entende, meus amados irmãos? Está com medo da volta de Jesus. Ela entende, meus amados irmãos, que a última trombeta vai soar assim como o pastor dela ensina. Entende, meus amados irmãos? Entende que a última trombeta vai soar e que Jesus vai voltar. Você entende? E ela está com medo da volta de Jesus. Ela entende que falta pouco tempo para ele voltar. Sei lá o que mais o seu pastor lá ensinou a ela com relação à volta de Jesus. Mas ela escreveu isto no canal. Está com medo da volta de Jesus, porque o pastor lá ensina que falta pouco tempo para Jesus voltar. E assim que a última trombeta soar, ela vai voltar e ela está com medo. Vive desesperada por causa disso. Você entende? O terrorismo psicológico que a religião promove. Você entende? O que esses pastores que vivem pregando aquilo que é o ensinamento religioso está causando na mente das pessoas? Você entende a gravidade dos ensinos religiosos? Você entende, meus amados irmãos, que a religião é uma entidade que promove medo, pânico e desespero nas pessoas? Você entende? Entende? E eu fico imaginando quantas pessoas estão aí, como a irmã Duda, temendo Jesus voltar, temendo a última trombeta soar e Jesus vir e deixar eles aqui no céu ou mandá-los para o inferno. Eu fico me perguntando, quantas pessoas vivem com medo disto? Quantas pessoas existem pelo mundo afora com medo da volta de Jesus? Com medo daquilo que ia ocasionar a volta de Jesus? Vivendo desesperados, vivendo com medo, traumatizados. Quantas pessoas pelo mundo todo vivem assim? Você já se perguntou? Você entende o terrorismo psicológico que a religião promove? Meus amados irmãos, eu já ensinei uma vez e vou ensinar novamente. Prestem atenção, todos vocês que estão esperando a volta de Jesus, todos vocês que estão com medo de Jesus voltar e mandar as pessoas que são supostos pecadores, como ensina a religião, para o inferno. Preste atenção, todos vocês que vivem traumatizados com relação
a volta de Jesus estar próxima. Presta atenção a todos vocês que vivem com medo, todos vocês que vivem ansiosos, todos vocês que vivem na esperança de Jesus voltar. Prestem atenção, por favor. Já ensinei muitas vezes e vou ensinar mais uma vez. Jesus não vai voltar. A trombeta que a religião se refere que vai soar, e depois que ela soar, Jesus virá e vai levar os escolhidos, ou seja, os eleitos. Meus amados irmãos, esta trombeta já soou e Jesus já voltou. Mas calma, que eu vou provar para você biblicamente e vou mostrar para vocês isto neste vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Parem de temer a vinda de Jesus. Jesus não vai voltar. Jesus já veio. Se Jesus ainda vai voltar, meus amados irmãos, a Bíblia não faz sentido nenhum. Porque na Bíblia há fortes evidências que Jesus já voltou. E assim como a Bíblia diz que ia soar aí a última trombeta e ele ia reunir os escolhidos, meus amados irmãos, assim aconteceu. Tanto que a Bíblia testifica isso. Mas calma, por favor, vamos juntos entender isto. Vamos juntos, à luz da Bíblia, entender que Jesus já veio. E esta última trombeta que a religião está aí esperando soar, já soou. Você entende? Por favor, vamos ler, meus amados irmãos, Mateus, capítulo de número 24, vamos ler do versículo 29 até o versículo 34. Por favor, preste atenção no que está escrito. Olha aí. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, Jesus aqui falava de um período após a grande tribulação. Você entende? Ele diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Entende? Jesus aqui falava acerca dos sinais que iam anteceder a sua vinda, ou seja, a sua volta. Você entende? Só que quando Jesus ele fala aqui no versículo 29, meus amados irmãos, que o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Jesus não falava no sentido literal, não. Jesus não estava dizendo que literalmente o sol ia escurecer, a lua não ia dar mais a sua luz, ou seja, a lua não ia mais brilhar. Jesus não estava dizendo que literalmente estrelas iam cair do céu, não. Jesus usou-se de uma linguagem de figura. Você entende? E os seus ouvintes, que eram os seus discípulos, sendo eles judeus, eles entendiam perfeitamente a sua linguagem. Você entende? E quando ele diz os poderes celestes serão abalados, Jesus não falava do céu, não. Tudo que está escrito aqui no versículo 29 referia-se, meus amados irmãos, ao mundo terreno e não ao mundo celestial, que é o mundo espiritual. Você entende isto, meus amados irmãos? Jesus, se utilizando destas linguagens de figura aqui, Jesus ele falava acerca dos poderes, autoridades, a religião de então. Você entende isto, meus amados irmãos? Jesus não falava de nada que não fosse terreno. Você entende isto, meus queridos irmãos? Tudo isto era uma linguagem figurativa. Tanto que os judeus eles entendiam perfeitamente aquilo que Jesus ele se referia. Você entende? E presta atenção. Depois que isto aqui acontecesse, depois que se cumprisse tudo isto que ele disse no versículo 29, claro, se referindo de uma linguagem figurativa, olha o versículo 30, o que ele disse que ia acontecer depois que houvesse aqueles sinais. Preste atenção no versículo 30, olha aí. Então, aparecerá no céu, disse Jesus de Nazaré aos seus discípulos. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Você entende? Entende isto? Jesus, ele disse, meus amados irmãos, que depois que o sol escurecesse, a lua não desse mais a sua luz, as estrelas caíssem do céu e os poderes celestes fossem abalados, meus amados irmãos, depois disto aqui, no versículo 30, ele disse, então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. E essa aparição do Filho do Homem no céu também não era no sentido literal, não era. Era uma linguagem figurativa. Você entende isto, meus amados irmãos? Que significava aqui a invasão do Império Romano a Jerusalém. Você entende isto, meu amado irmão? E quando ele diz, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, meus amados irmãos, nós explicamos várias vezes e eu vou repetir aqui. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu significava Jesus trazendo juízo. Juízo esse que seria estabelecido apenas ao povo de Israel, que era o povo judeu. Você entende isto, meus amados irmãos? E tudo isto aqui já aconteceu. E os versículos que vamos ler, meus amados irmãos, a posterior, nós vamos entender perfeitamente o período em que Jesus indicou que isto aqui ia acontecer. Você entende isto, meus amados irmãos? Por favor, vamos ler o versículo 31, que é a continuidade aí do nosso contexto. Olha aí, o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Segura aqui. Amados, este som de trombeta aqui é o som que muitos religiosos estão temendo hoje. Assim como no caso da minha amada irmã Duda Silva. Com medo dessa trombeta aqui soar e Jesus vir. Você entende? Assim como está escrito aqui. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os religiosos com medo e aguardando isto aqui. Mas, amados irmãos, vamos analisar aqui uma coisa. Queridos, está escrito que ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Segura. Você sabe o que é uma trombeta? Neste caso aqui, segundo esta passagem bíblica, quem ia soar a trombeta aqui? Você pode me responder? O versículo refere-se a Jesus. Diz que Jesus, meus amados irmãos, com grande som de trombeta, ele enviaria. Ou seja, ele tocaria a trombeta e os seus anjos, ouvindo este som de trombeta, eles iriam reunir os seus eleitos dos quatro ventos. Você entende isto, meus amados irmãos? De uma a outra extremidade dos céus. É isto que o texto aqui diz. Você entende? Mas espera aí. Todos nós sabemos que Jesus, meus amados irmãos, ele não está no céu como um ser humano. Não está. E a trombeta aqui, meus amados irmãos, sendo que é um instrumento musical usado somente para seres humanos, não pode um espírito tocar uma trombeta. Você entende isto, meu amado irmão? Não existem trombetas no céu, ou seja, no mundo espiritual, não existem. Trombeta, meus amados irmãos, é um instrumento musical, para quem não sabe, que foi criado pelo homem, ou seja, antes da criação do homem não existia a trombeta. Você entende isto, meus amados irmãos? E se um espírito ele tem a capacidade de soar uma trombeta, meus amados irmãos, então espíritos não se diferem de seres humanos. Ou seja, não há diferença entre eles. Você entende, meu amado irmão, que não faz sentido o versículo de número 31 aqui ser lido ou ser aplicado de forma literal? Entende? Entende? Dá para imaginar um espírito, meus amados irmãos, um espírito que não tem olhos, que não tem boca, a soar uma trombeta? Cabe na sua mente isto?
Amados, está escrito que ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Isto não era no sentido literal, não. Isto aqui era uma linguagem de figura. E assim como está aqui no texto, meus amados irmãos, já aconteceu. E isso é atestado, isso é confirmado com o período em que Jesus disse que ia acontecer. Por favor, vamos ler o tempo, vamos ler o período, vamos ler quando Jesus disse que isto aqui ia acontecer. Por favor, vamos ler o versículo de número 32. Olha aí o que está escrito. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Versículo 33. Olha aí. Assim também, quando virem todas estas coisas, meus amados irmãos, saibam que ele está próximo às portas. Você entende? Jesus alertando os seus discípulos. Quando vocês virem, Jesus estava convicto que os discípulos iam ver. Você entende? E ele disse, quando vocês virem, meus amados irmãos, estas todas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Próximo às portas de onde? As portas de Jerusalém. Você entende? A cidade lá, meus amados irmãos, ela era protegida. Ou seja, ela era composta por portas na entrada. Todo aquele que entrasse pela cidade entraria pelas portas referidas aqui. Você entende isto, meus amados irmãos? E Jesus falando da sua volta, no sentido figurativo, referia-se ao Império Romano, quando ele invadisse Jerusalém. E isto aconteceu no ano 70. A invasão do Império Romano a Jerusalém era a volta de Jesus. Você entende? Que significava o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Você entende isto, meu amado irmão? E no versículo 34, ele fala do período, fala do tempo em que ele ia voltar, fala do tempo em que tudo aquilo ia se cumprir. Tudo o quê? Tudo que nós lemos aqui nos versículos anteriores. Olha o versículo 34, o que Jesus ele disse. Presta atenção, olha aí. Em verdade vos digo, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você entende? E eu pergunto aos senhores, que geração era esta aqui que Jesus estava se referindo aqui em Mateus capítulo 24, versículo 34? Era a nossa geração, nós hoje em 2021? Claro que não. Que geração então era esta aqui? A geração em que os discípulos estavam vivendo. Você entende isto, meus amados irmãos? Como nós sabemos, a geração em que os discípulos estavam aí vivendo e Jesus de Nazaré, esta geração já passou. E se esta geração aqui passou e tudo aquilo que Jesus disse não aconteceu, então Jesus mentiu. Você entende? Mentiu quando ele disse, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você entende isto, meu amado irmão? Mas Jesus não era mentiroso, não. Assim como ele disse que aquela geração não ia passar sem que tudo aquilo acontecesse. Assim como ele disse que aquela geração não ia passar sem que as estrelas caíssem do céu, sem que a lua parasse de brilhar, sem que todos aqueles sinais se cumprissem. Meus amados irmãos, assim aconteceu. Aquela geração não passou sem que tudo aquilo acontecesse. Você entende? E eles viram o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, que era a invasão do Império Romano a Jerusalém. E, consequentemente, a vinda, a volta de Jesus, o Filho do Homem. Você entende isto, meu amado irmão? Jesus não vai voltar como ensina a religião, não. Jesus já voltou. E a sua volta ocorreu no ano 70. Todo pastor que ensina que Jesus vai voltar meus amados irmãos, é um ignorante. Por quê? Porque ele ignora a data dos fatos. Porque ele ignora o período em que Jesus
indicou que tudo aquilo ia acontecer. Não pode um pastor ler para você que Jesus vai voltar e não ler Mateus capítulo 24, versículo 34, onde Jesus disse que aquela geração não ia passar sem que ele voltasse. Você entende? Então, é uma ignorância. Um pastor lê Mateus capítulo 24, versículo de número 30, onde diz que verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e não ler o versículo 34, que diz que esta geração, referindo-se à geração dele, que não ia passar sem que ele voltasse. Você entende a ignorância religiosa? Você entende, meus amados irmãos, que a religião faz tempestade em copo de água? Você entende que não faz sentido o entendimento religioso, pois eles leem as passagens bíblicas sem ler o seu contexto? Você entende isto? Amados, assim como está escrito aqui, assim aconteceu. Aquela geração não passou sem que tudo aquilo acontecesse. Aquela geração não passou sem que eles vissem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Pois foi assim que Jesus disse que ia acontecer. E eu, como tenho fé para crer no Evangelho, você, como eleito, como tem fé para crer no Evangelho, nós cremos que assim como está escrito, assim aconteceu. Você entende isto? Irmã Duda Silva, escuta uma coisa. Ou você crê no que está escrito na Bíblia, ou você crê naquilo que o teu pastor ensina. Mas uma coisa eu te digo, a verdade é aquela que está escrito na Bíblia e não aquela que o teu pastor acha que é verdade. Entende? E isto vale para todos os crentes religiosos. Verdade é aquela que está estampada aqui na Bíblia Sagrada e não aquela que a religião acha, pensa que é verdade. Você entende isto, meu amado irmão? Jesus já voltou. A última trombeta já soou. E os eleitos foram reunidos nos quatro ventos, nas extremidades dos céus. Assim como está escrito em Mateus capítulo de número 24, versículo 31. Você entende? Jesus não vai voltar, Jesus já voltou. E ele voltou, meus amados irmãos, naquela geração onde ele e os discípulos estavam vivendo. Você entende? Esperar Jesus voltar é uma falsa esperança. Jesus já voltou e não voltará mais. Esta é a mais pura verdade. E esta volta de Jesus não era no sentido literal. Nem que Jesus ia vir em uma nuvem e as pessoas iam olhar para Jesus vindo. Não. A vinda de Jesus era a invasão do Império Romano a Jerusalém. A destruição de Jerusalém. Aquela foi a volta de Jesus. E, consequentemente, o juízo de Deus. Você entende isto, meus amados irmãos? Esta é a mais pura verdade com relação à vinda de Jesus. A trombeta soar antes da vinda de Jesus. Você entende isto, meu amado irmão? Então, esta era a nossa mensagem hoje. Quero eu aqui me despedir de vocês. Quero aqui mandar um grande beijo e um grande abraço à minha amada irmã Duda Silva. Minha querida irmã Duda, esteja tranquila, calma, viva sem temor do mal. A religião promove um terrorismo psicológico. A religião faz as pessoas viverem com medo, viverem desesperadas, com relação aos seus ensinamentos. Mas os ensinamentos da religião não têm nada a ver com o Evangelho. Tá bom, minha querida irmã? Se fosse realmente o Evangelho que a religião prega, se fosse realmente as boas novas, as boas notícias, você não viveria desesperado. Você não viveria com medo. Porque Evangelho é, de fato, boa notícia. E boas notícias nos deixam alegres e felizes, em paz e sem temor do mal. Você entende isto, minha amada irmã? Então, esta vale a todos os crentes religiosos. Evangelho não é a mensagem que coloca em pânico as pessoas. Evangelho é a mensagem que tranquiliza, é a mensagem que traz paz, é a mensagem que faz com que as pessoas vivam sem medo e sem temor do mal. Você entende? Este é o verdadeiro Evangelho da graça de Jesus Cristo.
Quero aqui me despedir de vocês. Quero aqui mandar um grande beijo, um grande abraço a todos. Dizer que estamos juntos. Estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Grande beijo a todos. Grande abraço e até a próxima.